eu tive uma crise muito forte de ansiedade. Eu acordei cedo, quando fui olhar minha perna estava sangrando de tanto coçar. Medo do futuro, né? Se uma pessoa perguntar, Naldo, eu preciso mudar tudo na minha vida. O que você muda? O que você ajuda? O que você faz a pessoa crescer? O primeiro ponto é tirar pessoas e negócios do anonimato. A gente tem isso como missão dentro da empresa. A empresa, a gente fala isso na cultura, inclusive, da empresa. Nossa missão é tirar pessoas e negócios do anonimato. E a questão da visibilidade presencial, que é a parte de colocar as pessoas no palco para poder falar sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, contar suas histórias e serem muito bem remuneradas e reconhecidas por isso. O sucesso ele se esconde atrás do vídeo que você não gravou ou do palco que você não subiu. Muita gente sobe no palco, tem a oportunidade de subir no palco e não demonstra esse movimento. Essa conexão entre o mostrar e o só fazer. Quanto por cento representa aquilo que você faz e quanto aquilo que você mostra? Estou aqui hoje com um convidado que é muito especial, que eu tenho certeza que vai trazer um conteúdo muito importante para você que está aqui nos assistindo, mas antes de mais nada, não se esqueça, né? Se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber novas notificações, e se está ouvindo pelo Spotify, tenho certeza também que você nos acompanha não só hoje, mas em várias pílulas que a gente aplica todos os dias no Spotify, pílulas de 1 minuto, 2 minutos e que podem ser muito importantes para ajudar você no seu dia, sobre gestão, marketing, vendas, crescimento. E hoje estou trazendo uma pessoa que traz um assunto que não é um assunto comum. É um assunto que tem uma diferença no mercado, mas que eu tenho certeza que com o negócio dele está crescendo muito fortemente. Nosso convidado aqui eu já venho acompanhando há um bom tempo. Eu tenho certeza que vai agregar para você, para o seu negócio, para a sua pessoa, para a sua autoridade e vai ser muito importante. Então eu vou, sem grandes delongas, apresentar quem está aqui com a gente, né? Hoje está aqui comigo o pai da Sofia, de 16 anos, esposo da Kati Bartz, sócio cofundador do Grupo Autoritá e da mentoria Talkers Club. Fala sobre alfaiataria, né? Tem o criador da alfaiataria do Oratório, programa focado em performance de palco e apresentações digitais de alto impacto. Mais de 10 anos já ministrando eventos presenciais pelo Brasil, olha aí. Mais de 322 eventos presenciais realizados, chegando a quase 365, né? Vai ser quase um ano de eventos realizados e mais de 10 mil horas de palco entregando conteúdo. Seja muito bem-vindo. Naldo Corrêa, meu grande amigo. Prazer. Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Hoje com plateia, né, Naldo? Nós temos um formato novo aqui. É o nosso primeiro episódio nesse novo formato de palco. A gente tem plateia, tem o pessoal. Pessoal, batam palmas pro Naldo aí, por favor. Olha aí. Muito legal, muito legal. Depois no corte do vídeo a gente mostra um pouquinho da plateia pra galera. Cara, seja bem-vindo ao primeiro episódio nesse nosso novo formato, num formato que tu conhece muito bem, cara. Um formato com palco, um formato com plateia, algo que tu domina, que tu manja muito, que tá crescendo muito. E eu quero entender primeiro, cara, quem que é o Naldo, de onde o Naldo veio, o que ele come, do que ele se alimenta, do que ele vive, né? Onde vive. Tá certo. Conhecer um pouquinho de você, rapidamente, para depois a gente realmente entrar mais profundo na questão do alfaiate e do oratório e de todos os produtos e serviços que tu oferece, como que isso faz o nosso ouvinte, todo mundo crescer também. Fica à vontade, cara. Perfeito. Muito obrigado. Primeiro de tudo, obrigado mais uma vez pelo convite. Tá aqui são realizações de degraus que a gente foi colocando na nossa vida aí. Essa aqui é uma realização do ano de 2025. Então, obrigado pelo convite. Trazendo um pouquinho de quem é o Naldo, né? O Naldo ele é um filho de nordestinos, natural de Praia Grande, litoral paulista. Nasci na comunidade, cresci na comunidade. O bairro onde eu nasci e cresci, a gente sempre teve uma infância super limitada. Eu comecei a trabalhar cedo, inclusive, para fugir da criminalidade. Às vezes a gente brinca, eu mostro em palestras e tal, mostro fotos minhas, assim, da época de escola, né? E metade dos meus amigos homens ou tá preso ou tá morto. Claro que hoje eu falo sorrindo, porque eu já resolvi todas essas questões do passado, mas é puxado, é puxado. E aí, dentro de vários desafios, né? A minha família, principalmente a minha mãe, ela foi um símbolo muito grande de resiliência, onde comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade, eu já trabalhava registrado, já dava metade do meu pagamento em casa, já trazia uma cesta básica com 13 anos de idade. E isso, graças a Deus, foi o que tirou a gente da criminalidade ali e fez com que eu fosse buscar cada vez mais não viver aquilo que todos os meus amigos viviam ou que era uma vida limitada, né? Legal. A gente vai falar bastante sobre ambiente aqui e o ambiente onde eu cresci ele era um ambiente muito hostil. Então a gente foi buscando várias formas, principalmente meus pais, principalmente minha mãe,
buscando ser muito firme, trabalha, estuda. A gente tinha uma infância muito regrada, assim, e isso, graças a Deus, foi me moldando e foi me transformando na pessoa que eu sou hoje. Como é o nome da sua mãe? Dona Florzina. Florzina? Florzina. Dona Florzina, então tá de parabéns. Ela entendeu lá atrás, já que o ambiente muda tudo. É isso aí. Minha mãe foi perfeita para isso. Meu pai, ele teve muito problema com o alcoolismo, né? Meu pai, então ele, de uma certa forma, ele fez o melhor que ele podia com os recursos que ele tinha. Faz parte da vida. E aí hoje o meu pai teve alguns problemas de saúde e tudo mais, mas hoje ele entende assim tudo o que aconteceu, entende um pouquinho e tudo mais. E graças a Deus, quando eu entrei nesse mercado de desenvolvimento humano há 10 anos atrás, foi um processo muito grande onde eu fui fazendo essas curas com base nos acontecimentos do passado e eu fui entendendo que, cara, o que aconteceu, aconteceu. Agora é o que eu vou fazer com isso que é o que vai me moldar como ser humano, como pai, como homem. A gente não tem nem como questionar, né, do que aconteceu com os outros no passado, né? A gente só é refém e ao mesmo tempo responsável por aquilo que a gente mesmo vai fazer com a nossa pessoa daqui para frente, né? E o que a gente pode ajudar os que nos ajudaram de alguma maneira, né, nesse meio do caminho. Falando em ajudar, cara, em colaborar com o crescimento dos outros, não necessariamente só o seu, né? Você vai falar sobre a sua empresa com certeza ao longo do episódio aqui, mas sobre o crescimento dos outros, cara. Qual é a dor hoje que o Naldo, a Autoritar, o Alfaiate da Oratória, todos os teus produtos, a Mentoria Talkers, enfim, todos os seus negócios como um todo, cara, que é um ecossistema muito robusto, muito forte, muito consolidado. Sim. Eu tenho o prazer de conhecer um pouquinho das entranhas do negócio. Eu sei o quanto você e sua esposa hoje são destaque nesse mercado. E eu queria ouvir de você um pouquinho, cara, qual é a principal dor hoje que vocês sanam? O que vocês mudam, né? Se uma pessoa perguntar, Naldo, eu preciso mudar tudo na minha vida. O que você muda? O que você ajuda? O que você faz a pessoa crescer? O primeiro ponto é tirar pessoas e negócios do anonimato. A gente tem isso como missão dentro da empresa. A gente fala isso na cultura, inclusive, da empresa, quando a gente está apresentando para as pessoas que estão entrando nova, que a nossa missão é tirar pessoas e negócios do anonimato. E para isso a gente usa ferramentas digitais, que é o aumento de visibilidade, principalmente através do Instagram e redes sociais, e a questão da visibilidade presencial, que é a parte de colocar as pessoas no palco para poder falar sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, contar suas histórias e serem muito bem remuneradas e reconhecidas por isso. Então, de maneira resumida, a Autoritar, de autoridade mesmo, por isso que é o nome Autoritar, ele traz a questão de aumentar a visibilidade dos negócios e aí a gente quer tirar pessoas e negócios do anonimato, porque uma das missões que nós temos é ajudar pessoas boas a mostrarem os seus produtos ou serviços. Porque se fala muito isso no mercado, que é a questão o mal sobrevive por causa do silêncio dos bons, né? Existe muito essa máxima, muitas pessoas falam sobre isso. Então, quando a gente vê um cliente, a gente traz para ele a seguinte visão. Cara, se tu continuar no anonimato, você vai continuar vendo pessoas piores do que você, com um produto muito ruim, vendendo e manchando talvez o seu mercado. Então é a hora de você vir para o palco, seja ele digital ou presencial. A gente traz isso como missão da empresa, né? Quando a gente construiu a nossa empresa, por mais que tenha uma soma de carreiras que ela vem de 10 anos do Naldo de palco e mais 5 anos de digital da minha esposa, que é a Kati, a gente também é uma empresa nova. A gente vai fazer 2 anos agora em abril do ano que vem. A gente fez 1 ano agora, que foi a união da minha expertise com a expertise dela para transformar as nossas empresas separadas na Autoritar, que é para a gente somar as forças, porque uma coisa acaba engrenando na outra. Hoje nós temos como pilar de crescimento digital a minha sócia, que é sócia na vida dos negócios, né? Onde ela tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e tal. E nós temos o Naldo com a área de genialidade de colocar pessoas no palco e ajudar pessoas a também terem visibilidade no palco. E a gente uniu as duas empresas, colocando foco e energia, a intensidade de Stories Tempo, então colocando muito isso dentro da nossa empresa. E graças a Deus a gente tem colhido uns resultados que pra gente foi muito surpreendente. A gente tinha metas pouco ousadas, mas ao mesmo tempo realistas para o nosso cenário atual. E graças a Deus tem rompido barreiras aí. Dobrou a meta. Como diria a nossa saudosa Dilma Rousseff, se tem a meta, a gente vai lá e dobra a meta. Muito legal, cara, muito legal. E são tanto para pessoas físicas quanto corporativas, lideranças, treinamentos de empresa. Qual que é o teu core, assim, teu ICP, né? ICP, para quem não conhece, acompanha,
é o índice o nosso índice, né, do perfil ideal de cliente. Qual que seria o teu ICP, assim, a pessoa que, cara, essa turma eu consigo atender e aqui eu dou um resultado expressivo, porque, cara, eu sou uma prova viva que o palco dá dinheiro, né? Então a gente fala muito sobre isso, a gente fala sobre quanto tem dinheiro sobrando, não só na mesa, mas também no palco, no microfone, na oportunidade de falar. Eu costumo falar em eventos, palestras, que toda vez que você tiver a oportunidade de pegar um microfone para falar, para fazer uma pergunta, para se mostrar ao mundo, isso sempre é, de alguma maneira, um movimento de autoridade. É uma oportunidade que tu tem de falar ou sobre o teu negócio, ou de mostrar um pouco da tua inteligência através de uma dúvida, ou de aprender com quem está lá no palco também falando, se tu vai pegar o microfone e vai falar. Então eu costumo ser o cara que gosta de estar à frente, de subir, de falar e de demonstrar. Sim. E nas nossas empresas isso teve um resultado muito expressivo, não só em 2025, mas em 2024 e em 2023 também já acontecia. Cada vez mais que a gente se demonstrou como autoridade no mercado de alguma maneira, o resultado foi melhor. É isso que você leva para dentro das empresas, essa que é a intenção que as tuas empresas têm para o meio corporativo, tratando do B2B, assim como no B2C, levar pessoas a ganhar mais, a criar produtos novos ou algo parecido. É mais ou menos essa a ideia? Muito parecido com essa ideia que você está trazendo. Quando a gente pensa no ICP, sempre é o empresário e o empreendedor. E aí a gente até coloca uma média de faturamento acima de R$20 mil para alguns produtos. Outros produtos da empresa é necessário pelo menos um faturamento acima de R$50 mil por mês. Quando a gente pensa em produtos específicos. Mas se eu for pensar no ICP hoje, a gente está falando muito do empresário e empreendedor. Por quê? Porque o nível de consciência dele de saber que tanto o palco digital quanto o palco presencial é importante, está mais latente, é uma dor mais latente para ele. Às vezes ele só não tem ferramentas, ele só não sabe como ele pode subir no palco, aproveitar essa oportunidade. Mas esse, de média, é o nosso cliente ideal. Para algumas imersões, que eu tenho alguns parceiros, eu até trato da questão das pessoas que são CLT, trabalham para alguma empresa, quer perder uma timidez e tudo mais. Eu até tenho ferramentas para isso, mas hoje não é o nosso negócio. Nosso negócio é muito mais para o empreendedor e empresário. Essa pessoa que ele já tem essa visão de que ele sabe que é importante o palco. Ele não vai, quando eu aplicar uma ferramenta e tal, trouxer alguma coisa, ele até pode se questionar sobre a ferramenta, mas ele sabe que é necessário. Então ele já está pronto para comprar esse produto. O nível de consciência dele já é pronto para comprar. Talvez eu mate uma objeção ou outra, traga uma ferramenta ou outra para potencializar, mas de maneira geral é esse meu público. A gente tem agora um projeto para entrar também dentro das empresas. Quando a gente faz hoje, trazendo a minha realidade, o que eu ganho hoje quando eu faço um evento direto para um público de empreendedores versus o que eu posso ganhar atuando dentro de uma empresa, para mim eu prefiro atuar com um monte de empreendedores. Porque eu acabo pegando um mix de pessoas e profissões e acabo trazendo isso uma rentabilidade maior. Mas a gente tem contratos, por exemplo, com patrocinadores, empresas que a gente está entrando dentro das empresas, mas em troca eles estão patrocinando nossos eventos. Então a gente entendeu que o poder do palco, seja ele digital ou o presencial, tem ajudado a gente inclusive a entrar no meio do B2B de uma maneira bem estratégica. Então a gente tem atuado, não tão efetivo, até porque só para o ano que vem de 2026 eu tenho 9 imersões programadas que são diretas comigo e mais umas 8 imersões indiretas. Então a gente busca trabalhar cada vez mais esse perfil. O que são tuas imersões, Naldo? Como é que funciona? As nossas imersões, a gente tem 2 modelos. A gente tem o modelo que é com o Naldo. Quando é um modelo com o Naldo, a gente tem uma imersão focada cada vez mais em presença de palco, melhora da comunicação em call de vendas, estruturações de pitches de vendas, seja ele presencial ou online, onde eu vou trazer os empresários e empreendedores para o palco, eu vou mostrar para eles quais são os elementos da comunicação que ele deve trazer para cima do palco para aumentar a conversão, ou para aumentar engajamento de time, ou para aumentar o nível de autoridade. Então esse tipo de imersão ele é 90% com o Naldo e 10% com a minha sócia, com a Kati, onde ela traz a questão da visibilidade digital. Esse é um produto. Esse produto ele é um produto que ele, por ser para menos pessoas, no máximo 50 empresários, a gente faz de 3 a 4 vezes ao ano. Aí nós temos também um produto da minha sócia que é de visibilidade no digital. Mas antes disso, antes desse novo produto, tu falou para em torno de 50 empresários ali, mais ou menos. Qual que é para esse empresário que está nos ouvindo, qual que é a faixa assim, de faturamento, de intenção de crescimento? Quem é esse empresário que está buscando? O empresário em si ele tem que faturar no mínimo 50 mil por mês. Tá. No mínimo, porque ele já... O ICP que você falou antes é o mesmo para imersão. É o mesmo para imersão. O de 50 mil é para imersão. Tá. O de 20 mil é para os produtos digitais.
Legal. Pode Então, seguir, então, a visibilidade do produto da CAT. Aí o produto da CAT a gente tem ele aplicado 2 vezes ao ano, porque é um produto para um nível de consciência um pouco mais baixo em relação a palco, mas um nível de consciência e de necessidade para entrar no digital muito mais alto. Então a gente tem um ticket maior para o meu evento, que ele parte ali de 2,5, dependendo do modelo que a pessoa compra o ingresso, 2,5 de ticket. E para os eventos da CAT a gente busca trazer ali um de R$400, R$500, por quê? Ele é um evento que ele vai atuar na boca do funil, para as pessoas que querem crescer no Instagram. Então a gente foi percebendo, conforme foi aplicando as imersões, que o cara que quer crescer no Instagram, na maioria das vezes não é o cara do palco. E o que estava acontecendo com a gente? A gente queria colocar os dois no mesmo evento. E pô, tu quer crescer no palco. Eu vou lá, vou estar falando de conteúdo, Instagram, tá, cara, isso aí para mim não é tão interessante. Então eu demorava muito tempo para vender para você. E aí a gente dividiu as imersões e teve esse entendimento. E também tem aquele negócio, a área de genialidade da minha sócia, cara, é o digital. Ela tem mais de 500 mil seguidores, tem autoridade já validada. A gente tem produtos hoje que passam de 100 mil reais de faturamento mês, só com a visibilidade dela. Então essa é a área de genialidade dela. No evento dela, eu organizo, né, porque eu tenho essa expertise na empresa de organizar eventos presenciais, só que 90% com ela no palco e 10% eu vou lá e aplico uma palestra sobre oratória, mas para elevar o nível de consciência. E no meu evento é o contrário, 90% é o Naldo, 10% ela vem elevando o nível de consciência em relação à parte do digital. Se complementam. Se complementam. Se complementam e em multi-oportunidades estão juntos no palco, sócios nos negócios, sócios na vida. É isso aí. Como levar isso, Naldo? Sócios cara, nos negócios e na vida. Cara, é muito alinhamento pessoal, entendendo... Quantos anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. A gente começou a namorar por conta de um entender o modelo de mundo do outro. Então ela já estava em ascensão no digital e eu estava voltando para os palcos. Porque eu tive uma agência de marketing também, não sei se tu... Olha aí. Conta um pouquinho para nós do Naldo de quantos anos atrás? 4, 5? Eu montei uma agência de lançamentos no pico da pandemia, em dezembro. E dezembro de 2020, eu montei uma agência de lançamentos com um ex-sócio. E aí a gente ficou 1 ano e meio com essa agência. E a gente chegou a ter um pico muito grande de clientes. Chegamos a bater 40 clientes assim, diretos, mensalistas, pagando 3 mil reais por mês. Legal. Foi uma área bem interessante de atuar. Só que, cara, quem é palco não consegue ficar no bastidor, cara. Não dá. Quem é palco é palco. Eu sei. Não dá. Aí fiquei no bastidor, cara, morri. Tinha que ficar no operacional. Tinha que ficar no operacional. E eu, na época, eu escrevia copy, né? Fui aprendendo copy, fui aprendendo a parte criativa. Interessante, porque bem ou mal é algo que da tua carreira que tu tem que carregar até hoje, né? Sim. Essa etapa específica, com certeza absoluta, ter vivido tudo isso representa uma boa porcentagem do resultado que o Naldo tem hoje. Porque é algo que tu aprendeu tanto para fazer para os clientes quanto para o teu próprio negócio e que tu deve aplicar nos teus negócios hoje. Né? Total. A minha expertise foi muito grande no mercado de lançamentos. Era um mercado que eu não fazia, eu não tinha noção de como ele acontecia. Então, durante a pandemia, eu fui investir pra caramba assim, em conhecimento, justamente para poder ter mais essa expertise e para realmente era meio que uma etapa de sobrevivência, né? Porque a minha renda, antes da pandemia, era 95% eventos presenciais. Olhei. E a pandemia veio... Cara, foi loucura, porque eu tinha uma certa habilidade com o digital, mas não posso nem considerar uma habilidade, eu sabia fazer post. Isso não dá pra gente considerar uma habilidade no digital. Isso é uma sobrevivência sua. Tem modelos e modelos, né? Hoje, às vezes, claro que não é uma estratégia de growth, de grande crescimento no digital, mas ao mesmo tempo tu saber cuidar pelo menos do teu já ajuda alguma coisa, né? Que já é um passo que muita gente não tá dando. A gente fala muito sobre autoridade, né? Quase que o nome da tua empresa é esse, Autoritar. A gente sabe o quanto é importante tu pelo menos mostrar os teus movimentos de alguma forma, né? Isso acaba podendo te levar a algum palco. Muita gente sobe no palco, tem a oportunidade de subir no palco e não demonstra esse movimento. Essa conexão entre o mostrar e o só fazer. O que tu acredita aí que... Quanto por cento representa aquilo que você faz, quanto aquilo que você mostra? Eu acho não, porque seria achismo, mas na minha visão, cara, os dois têm que acompanhar. Um tem que acompanhar o outro. Não tem como, cara. Se você fez algo de bom, você tem que mostrar o que você fez. As pessoas precisam saber do que você faz. Não tem como, você tem que deixar isso documentado de alguma forma.
É assim que as pessoas vão validar o que você está falando. Hoje até é relativamente fácil, né? Porque é tão simples, é gratuito. Sim. É muito bom, né? E aí o Naldo, nesse momento da pandemia, que se viu sozinho, sem palco, sem público, como é que vibrou diferente ali? Quando veio a pandemia, eu tinha um parceiro que a gente fazia os eventos presenciais juntos. Ele tinha um instituto, uma formação de treinadores, e 50% das formações, não 50%, mas algumas formações eu aplicava. Então eu aplicava a formação em hipnoterapia, eu aplicava a formação em renascimento, formação em inteligência emocional. Então eram áreas que eu aplicava muito, então eu tinha essa habilidade. Quando veio a pandemia, esse parceiro ele falou, cara, Naldo, não dá mais para te manter aqui como meu parceiro, porque não está tendo mais evento. Não tem como. Mas a gente tinha uma base dentro desse instituto, que era uma base de treinadores que queriam entrar no digital. E pessoas que tinham zero conhecimento do digital. Só para tu ter uma ideia, eu vendi aula de como instalar o Zoom. Na pandemia. Eu coloquei 120 pessoas numa sala, eu ensinava a baixar o Zoom, a abrir a câmera, a abrir o microfone, isso. Na pandemia. Porque a galera que eu estava vendendo, as soluções que a gente tinha, a galera, cara, Naldo, eu não sei fazer um story, como é que eu faço um story? Onde que eu aperto? A galera não sabia. Porque era um mundo onde a gente se concentrava cada vez mais nas imersões. Que loucura, cara. Que loucura. É o famoso alguém chora, alguém vende o lenço. E eu vendi, cara, eu coloquei numa turma R$100 lá, e foi quando eu comecei a falar, cara, esse negócio vai dar bom. Porque eu vendi um negócio de como abrir o Zoom, e como é que eu criei o curso de como fazer o Zoom? Eu olhei no YouTube, aí eu lancei um produto na pandemia sobre o crescimento do Instagram, fiz uma maratona de lives de 30 dias e lancei um produto, o produto flopou, foi mó ruim, foi um produto bem ruim assim, eu tenho os criativos até hoje que eu conto, eu mostro nas minhas palestras. Aí o produto não deu muito certo, só que aí eu resolvi comprar uma mentoria, na época, que foi uma mentoria de 1 ano, onde ajudava você a construir, a ser lançador. Aí eu comprei essa mentoria e com 2 meses da mentoria, que o cara estava aplicando, eu resolvi montar a agência. Tipo assim, cara, preciso sobreviver, precisa vender. Então era assim, ó, eu aprendi uma coisa essa semana, na semana que vem eu estava replicando para o meu cliente. O que eu estava aprendendo naquela semana. E foi fazendo cara. Assim. Que legal, que legal. E aí começou uma construção então, crescimento no digital, produtos que floparam, alguns que deram certo, foi indo assim. Em algum momento se encontrou com a tua esposa. Isso. Quando essa jornada da agência, chegou um certo período da jornada, o que aconteceu? A gente morava em São Paulo, morava com meu ex-sócio, e a gente resolveu fazer uma aposta muito grande de morar em Alphaville. E aí foi assim, cara, a gente vai apostar todas as nossas fichas, vamos fazer o dublê de rico. Eu hoje conto numa boa, porque pra mim isso já foi resolvido. Mas a gente alugou casa em Alphaville, pagava 20 pau de aluguel, a gente comprou uma X6, BMW X6, tudo bem que era 2000, ele tinha 10 anos de uso, mas o que importa é o BMW X6, né? Isso que a gente coloca. É a história que conta. É essa a história que conta. E aí tinha mais um outro carro na garagem, a gente transformou a casa em uma agência. A casa ela tinha 6 quartos, então eu tinha podcast em casa, eu tinha estúdio, que era para quê? Para receber os clientes em casa e aumentar o fechamento de contrato. E isso foi dando muito certo durante os 6 primeiros meses. Só por questões de desalinhamento de valores, quando chegou um certo período da minha sociedade, o meu ex-sócio ele resolveu desacelerar. Só que para tu desacelerar com uma despesa de 30 pau chegando todo mês, não dá. E aí nesse desacelerar dele, a gente desalinhou os valores, cada um foi pro seu, o que era essencial para ti naquele momento. Aí chegou assim, por volta de outubro de 2021, mais ou menos, eu tive uma crise muito forte de ansiedade. Eu acordei cedo, quando foi olhar, minha perna estava sangrando de tanto coçar, porque era o medo do futuro, né? Uhum. Tem uma questão que acontece comigo, que eu sempre, toda vez que eu acordo eu tô com algum pensamento muito agitado, eu paro e eu fico mais ou menos uns 10 minutinhos entendendo qual que é o meu lar emocional. Como eu sou psicanalista também, eu presto muita atenção nisso, em todos os momentos da minha vida. Legal. Quando eu senti isso, eu olhei minha perna sangrando, eu parei, sentei na minha cama, fecha o olho. Aí eu fui entender o que era o meu lar emocional. O que era o meu lar emocional naquele momento? O que vai acontecer no futuro? A grana está acabando, está indo embora o dinheiro, e agora? Os clientes estão reclamando, os clientes estão tendo vida útil agora. O cliente entrava na agência com um prazo de saída já. Era meio que a gente ganhava dinheiro dos clientes por 6 meses.
E, cara, isso pra mim, que veio muito de baixo, isso pra mim, cara, tava vindo como uma... Cara, parecia que todo dia era Não dá certo nunca. eu falava, cara, como é que pode, cara? Não, eu não construí minha jornada pra os clientes saírem falando mal de mim. Tipo, o cara entra e às vezes a gente tava aceitando clientes na agência por dinheiro. Não é nítido. Às vezes eu via uma pessoa, meu sócio ia lá, fechava uma pessoa e falava, cara, mas não, esse cara nunca que vai dar certo. O cara não sabe falar. Não sabe falar, não vai dar certo. E isso começou a me incomodar num ponto onde o corpo começou a reagir. Falou, cara, já que mentalmente tu não tá conseguindo dizer os não, eu vou mandar umas informações pra você. Aí deu crise de ansiedade aqui na perna. Teve um dia que eu acordei que esse olho aqui inchado assim, ó. Falei, cara, o corpo tá expelindo isso. Aí eu sentei com o meu sócio e falei, cara, tá dando mais. A gente tá caminhando cada um pro seu canto. Tá tudo bem tu desacelerar, mas eu agora, meu caixa tá começando a zerar porque... O cliente entra, a gente fatura, só que ao mesmo tempo gasta. Sim, custo de vida muito alto, né? Custo de vida alto. Dublê de rico. Dublê de rico. Eu fiz o kit Alphaville. Fiz. Assistiu o vídeo do Lázaro já falando da galera de Alphaville? Já assisti. Quando ele fala isso assim, eu aí 2021. Quem que é o tal do santo que tá todo mundo dizendo que tá em Alphaville, né? E aí naquela época, assim, não, tu vai pra Alphaville, que tu vai fazer o network, tu vai fazer todo o negócio. Cara, comecei a receber uma galera em casa pra network, todo mundo furado, velho. É engraçado esse pensamento que as pessoas têm, né, cara, de achar que por estar num lugar as pessoas vão começar a transferir dinheiro, né? Vai começar a acontecer, ó, agora que tu tá aqui, tá todo mundo agora te contratando. Cara, isso tá longe de ser uma realidade, né? Claro que networking é muito importante, só que networking não é só uma questão de onde tu está, como tu vive, é um monte de coisa, né? Sim. Envolve muito o talento no relacionamento, inclusive eu acho que é algo que tu inclusive deve falar nas tuas imersões. A forma de se relacionar ela é muito diferente, né? Tu tem que ser muito genuíno. A partir do momento que tu deu o passo para ser o dublê de rico, tu já deu o passo errado, né? Sim. Já deu o passo buscando a coisa errada, né? Quando a gente tenta ser algo ou ter algo que a gente não pode ter, ou ainda não é o nosso momento, ou enfim, cara, dá tempo ao tempo, né? Deixa a coisa acontecer como ela tem que acontecer, não tem por que dar um passo maior do que a perna. Sim, mas o ser humano, de uma maneira geral, João, ele tem essa questão de... O primeiro ponto é a gente visualizar o que a pessoa tem, com quem que ela anda, e também onde que ela mora. É muito comum. É muito natural. É muito natural. Tu vai olhar para a mulher, por exemplo, para a bolsa, para o cabelo, para a maquiagem. Tu vai olhar para o relógio do cara, para o carro que ele chegou, não sei mais o quê. E ok, mas isso com o tempo, isso não se sustenta. Não, zero. Esse é o grande ponto. Zero. Só que quando você quer viver de uma onda, que era a cabeça do Naldo de 2021, era tipo assim, cara, eu vou ganhar uma grana aqui, até fazer dar certo. 2021 eu não tinha nem ouvido falar de Alphaville ainda, cara. Eu sempre fui meio fechado, assim. Agora eu tô envolvido com um monte de coisa, mas em 2021 nem sabia, assim, que existia o tal do centro de network e negócios do Brasil. Que tu tem que morar em condomínio, que tem lá os condomínios específicos para tu morar. Então eu morei Mas se bem. soubesse mais cedo, teria feito bem, porque o que valorizou também dá para ter comprado lá atrás. E aí eu surfei essa onda, só que quando eu tava nesse período de baixa, assim, aí eu conheci a minha esposa, conheci através do Instagram e tudo mais. A gente até brinca, né, que eu conheci a minha esposa no Social Seller. Que ela postou um vídeo falando que tava vendendo uma mentoria, eu olhei assim e falei, quem é essa loira dos olhos azuis, cara? Deixa eu ver que mentoria é essa. Mentira, eu não queria mentoria nenhuma. Eu só fui lá só a mentora mesmo. Só a mentora. E aí a gente se conheceu, ela foi entendendo um pouco mais do que eu fazia, ela foi trazendo algumas visões e tudo mais. E aí a gente começou realmente o relacionamento em 2022, né? Oficialmente em 2022, em junho de 2022. A gente começou o relacionamento, aí ela falou, cara, olha, eu tenho algumas coisas que eu quero trazer pra você de visão aqui, que, pô, você é um cara bom pra caramba, você entende muito do que você faz, eu não tô entendendo o que tá acontecendo contigo, porque tu fica no bastidor. Tu não é do bastidor, não é o teu negócio. E ela foi me ajudando a trazer essa clareza que eu não estava tendo. Na verdade, eu tinha clareza, só que eu não tinha força suficiente para dizer os nãos para a sociedade, porque eu tinha, entre aspas, uma falsa gratidão pelo meu ex-sócio, porque em alguns momentos, principalmente no pico da pandemia, a gente se ajudou. E hoje eu não tenho problema nenhum em falar, mas na pandemia o meu desespero foi tanto que até o auxílio emergencial eu pedi. Tipo, cara, vai vir R$600 aqui, tá bom, vem. Porque eu não sabia o que ia fazer.
Cara, 95% da sua renda vai embora. E agora? Vou pagar uma pensão e tudo mais. Falei, cara, não pode faltar a pensão, porque a única coisa da cadeia no Brasil é a pensão, né? O resto pode fazer o que quiser. Fazer o que quiser. Então, no máximo te prende, mas depois te solta. Então essa questão era muito enraizada, a gente se ajudou, eu, meu sócio e tal. Só que eu falei, cara, beleza, a gente se ajudou, mas até aqui a minha parte eu fiz. As coisas já aconteceram. E aí eu fiz um acordo com ele e nesse acordo foi o seguinte, eu não quero nada da agência, eu vou treinar quem tiver para treinar por 2 meses ou mais, ou até 3 meses se você precisar, só que eu tô indo embora. Pode ficar com a agência, pode ficar com tudo. Pode ficar com X6, pode ficar com tudo. Eu só queria paz, cara. Só queria paz. Só. A única coisa que veio na minha cabeça. Paz para recomeçar. Porque o conhecimento eu tinha, pô. Muito bom no que eu faço, né? Não me gabando, mas, pô, é muito tempo de palco. Sim, sem dúvida. Tanto é que acertando as linhas, tá tendo o sucesso que tá tendo, né, cara? Sim. Realmente só tava procurando o caminho das pedras ali, o ambiente. Sim. E construir isso junto com a Kátia daí. Sim, sim. Aí a gente começou a fazer vários alinhamentos. Cara, o que tu quer? Pô, eu quero isso aqui pra minha vida. E você? Quer, né? A gente fez muito esse alinhamento. A gente tem 2 visões diferentes de mundo. A Kátia, ela nunca teve problema com dinheiro e nunca teve problemas familiares. Uma família muito bem estruturada. Pai e mãe, o pai dela é cirurgião plástico, a mãe assessora o pai, é fisioterapeuta. Então, a base familiar deles sempre foi muito sólida. Então, família é uma questão que, para ela, é muito importante. Eu não. Cara, família desregrada, pai e mãe, era discussão em casa, que não sei o quê, sempre limitado as coisas. Então, a gente começou a fazer esses alinhamentos de, qual que é o teu valor essencial? A família. E eu quero ter a minha liberdade. Porque ela tinha acabado também de sair do Rio, para vir para morar em Alphaville, justamente para buscar estar mais próximo do digital, para alavancar a carreira dela no digital. Naquela época ela tinha 40 mil seguidores, na época. Hoje está em 550. Então, a gente começou a fazer esses alinhamentos. O que você quer? O que eu quero? A gente começou a entender o que era o dinheiro para cada um. Então, nós temos muito, quando tu perguntou lá atrás, e como é que é essa união de vocês? A gente tem muito bem mapeado linguagens do amor, o que para cada um é essencial. Nós temos muito bem mapeado o que é o dinheiro para cada um. Então, o Naldo, na falta do dinheiro, eu acelero. De uma maneira que você não tem ideia. Eu viro madrugadas. Porque, para mim, a falta do dinheiro sempre foi comum. Então, eu não me preocupo, não me desespero. A Kátia, quanto mais dinheiro, mais ela acelera. Quanto menos dinheiro, mais ela trava. Porque a falta do dinheiro para ela nunca foi comum. E logo no começo do relacionamento a gente sacou isso. Então a gente se policia. Quando tá sobrando, entre aspas, cara, estamos fazendo muita grana, tá entrando. Aí ela já começa a me olhar. E aí, como é que você tá? Não, tô bem, vambora, vamos fazer mais. E aí, se por acaso a gente quer dar um passo maior, a gente tá agora de mudança para uma casa, né? Agora a gente quer pegar uma casa na Lagoa, que a gente mora em Floripa hoje. E aí a gente tava se policiando, olha, a casa é o dobro do valor que a gente paga hoje de aluguel. Aí eu, e aí, na falta? Não, aí eu já pergunto para ela, na falta, o que você vai fazer? Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e tal. Então a gente já vai se entendendo o que pode acontecer. Não é que vai faltar dinheiro, a gente não vai dar um passo, não vai voltar àquela era do dublê de rico, não tem nada a ver. Mas é que a gente quer morar numa casa, porque a gente já está planejando daqui uns 2 anos e meio a 3 anos aumentar a família, ter filhos e tudo mais. Então a gente já quer começar a se estabelecer em um lugar em Floripa onde faça sentido construir uma família. Chamar de lar. Para chamar de lar. Então a gente quer construir isso. E já está começando a fazer o planejamento. Então a gente vai se policiando. De que forma um ou outro vai lidar com essa situação. E aí a gente tem muito mapeado as linguagens do amor e isso ajuda bastante a gente no relacionamento. Que bom, cara. Que legal, Naldo. Excelente, cara. Passou bastante mensagens importantes para a turma aí. Eu tenho 2 perguntas para te fazer agora. Perfeito. Eu acho que até uma delas tu já trouxe um belo briefing, já trouxe algum tipo de resposta, mas eu quero ela curta e reta para essa nossa finalização aqui. A primeira que eu tenho para te perguntar é, do Naldo do passado para o Naldo de hoje, o que mudou tudo na vida dele? Aquele day one, aquele dia, aquele momento, é alguma coisa que aconteceu, um relacionamento, qualquer coisa. O que mudou tudo na tua vida em algum momento para transformar o Naldo do passado no Naldo de sucesso de hoje? Talvez em uma palavra fique um pouco difícil, porque a gente acaba sendo uma junção de vários day one.
Quando eu penso na minha trajetória, se eu fosse pensar em uma grande mudança, eu vou falar do dia 7 de dezembro de 2013, que foi o treinamento que eu fiz de inteligência emocional, mas como aluno, aonde eu entendi e dei um novo significado ao meu passado. Quando eu entendi que eu jogava muita culpa nos meus pais por conta de não ter tido muito carinho e de eles não ter dado uma condição boa para mim, porque eu me comparava com outras famílias. Então, quando eu dei esse novo significado, tanto para os meus pais quanto para mim como pai, isso mudou, assim, drasticamente a minha vida. Esse foi um ponto. E recentemente, entre aspas, há 3 anos atrás, que foi ao conhecer a minha esposa, é o valor família. Porque nesse meio tempo do ponto de ir para Alphaville e tudo mais, eu perdi o valor família. Eu estava deixando de ver a minha filha, eu estava deixando de passar mais momentos com os meus pais, de ir lá fazer um churrasquinho que minha mãe gosta. E essas coisas eu tinha perdido. Então, eu posso trazer no ressignificar o passado e posso trazer no família. Então, esses são 2 pontos que aconteceram muito assim na minha vida, que causaram uma mudança muito grande. Quando eu trago em fatores que me vêm à memória agora, pensando na minha trajetória e no que eu estou construindo hoje. Então hoje eu falo muito mais sobre família, da importância, eu não abro mão, quero estar próximo, quero fazer as coisas acontecerem. Então é algo que eu tenho cada vez carregado mais. Os ambientes, tá contigo lá, por exemplo. Eu vejo que para ti isso é muito importante, a questão de família. Então, até no começo, quando a gente se conectou e tudo mais, aí eu fico observando, cara, mas o que é a família? Porque tu quer saber se tu deve ou não fazer negócio com uma pessoa, presta atenção em como ela trata os pais ou filhos. É a mesma forma que ela vai tratar uma sociedade, é a mesma forma que ela vai tratar o teu dinheiro, se ela for administrar o teu dinheiro, é a mesma forma que ela vai tratar você, se ela for seu cliente ou se você for cliente dela. Excelente. Então, eu penso muito nisso. Muito bom, cara. Muito boa resposta. E, por fim, daqui em diante, né? Não do Naldo para onde chegou hoje, o Naldo de hoje para o futuro. O que você acredita que ainda vai mudar tudo na tua vida? Eu penso que eu vou, daqui, no máximo, uns 6 meses, eu vou estar sentando em mesas onde eu sonhava em sentar, mas eu nunca imaginava que estaria. Seria possível. Que seria possível. Penso muito em algumas mesas muito importantes assim que eu vou sentar, e não é só sentar. Eu penso muito que eu vou sentar e vão falar assim, Naldo, qual a sua visão sobre isso? Contribuir. E você, Naldo, qual a sua visão sobre isso? E não só sentar e bater palma. E sim falar assim, Naldo, e você? O que você acha sobre isso? E eu vou poder falar assim, cara, minha visão é essa, eu acredito que eu posso somar dessa forma e que você deve fazer isso, isso e isso. Não tenho dúvida, cara. Eu te acompanho, eu vejo... A gente é próximo, vamos seguir juntos sem dúvida nenhuma, de que daqui 6 meses a gente vai rever esse episódio juntos, em um dia muito importante da tua carreira, da tua vida, que isso vai acontecer. E um ponto para te deixar, assim como mensagem final também, cara, antes de você falar a sua, de que eu tenho certeza que o dia que esse dia chegar, você não vai se surpreender. Não vai ser um dia que talvez tu vá sentar e vai dizer, pô, olha onde eu cheguei, olha onde eu estou, porque já vai ser natural da construção que tu está fazendo. Hoje, com certeza absoluta, você já senta em mesas que são muito importantes, que tu já traz a tua contribuição, e eu posso falar isso com propriedade, porque você ter feito isso pelas minhas empresas, tem feito por empresas de muitas pessoas que eu conheço também. Então, não tenho dúvida nenhuma que isso aí vai acontecer, cara. Vai acontecer, tenho certeza disso. Tomara que a gente vai rever esse episódio juntos de algum momento, vamos fazer um corte, alguma coisa, falando exatamente sobre isso, no momento que tu estiver nessa mesa que tu tantos almejas, tá? E uma mensagem final sua, cara, uma mensagem final sua, seu Instagram, pra galera te seguir, como é que funciona, para quem quiser conhecer mais o Naldo, fazer um trabalho de oratória, levar para dentro das suas empresas. Deixa uma mensagem final pra galera aí que tenho certeza vai ser legal. Perfeito. Eu vou buscar fechar com uma frase que eu gosto muito, que tem sido uma frase mote da nossa empresa. E primeiro eu vou passar o Instagram, porque eu fecho com a frase e aí a gente mata, né? Instagram para me acompanhar, @Naldo Correia. A gente vai colocar também aqui no descritivo. Perfeito. Você vai ver como alfaiate da oratória. E alfaiate da oratória porque eu busco, dentro das minhas soluções, construir a sua oratória sob medida. Foi algo que surgiu no palco, enquanto eu estava ali no flow entregando conteúdo. Então, me acompanhe nas redes sociais, vai ser um prazer te ajudar.
inclusive, é você sair do anonimato. E para fechar, é uma frase que a gente coloca muito na nossa empresa, e eu vou adicionar um finalzinho nela, meio que parafraseando você aí. Então vamos lá. O sucesso ele se esconde atrás do vídeo que você não gravou ou do palco que você não subiu. E falando de palco, um palco muda tudo. É isso aí, muito show. Naldo, brigadão, meu irmão. Show de bola. Gente, episódio fantástico aqui com o Naldo Correia. Tenho certeza que trouxe insights muito valiosos. Não só, cara, era para ser um papo sobre oratória, conversa, palco e tudo mais. Trouxe também valores familiares, trouxe muita coisa sobre crescimento, resiliência, o que fazer, o que não fazer. Então, eu tenho certeza que são vários pontos muito importantes que ele trouxe hoje aqui para o nosso episódio. Então, cara, sou muito grato ao teu aceito o convite, a estar aqui com a gente. Parabéns pelo crescimento. Tenho muito orgulho, cara, não do Naldo que eu conheci, porque eu já te conheci numa fase interessante, né? Mas do Naldo da história que você está contando, para o Naldo que eu conheci, para o Naldo que é de hoje. Então, cara, não só você, sua esposa também, a empresa como um todo, parabéns pelos resultados, cara. Estou muito orgulhoso, muito feliz de poder trazer você para o nosso podcast, para engrandecer ainda mais para a nossa audiência com a tua presença, tá? Então, obrigado mesmo de coração, muito legal. Turma, para vocês que acompanharam até aqui, não esqueçam, né? Se está assistindo no YouTube, se conecta lá com a gente, se inscreve no canal, deixa sua mensagenzinha, escreve lá para a gente saber o que você achou. Se for algum corte ou algo parecido no Instagram também, compartilha com toda a turma que tem que ouvir mais sobre esse assunto. E no Spotify, não deixe de seguir a gente, tem pílulas todos os dias também, tá bom? Naldo, obrigado, querido. E até a próxima, todo mundo que acompanhou. Obrigado, valeu, gente!